Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Thomas Maciel e esse aqui é o Storyball. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos de novo ao Storyball e é com muito prazer que hoje a gente vai falar sobre Libertadores da América. Mas por que essa competição tem esse nome? O que isso quer significar? Para começo de conversa, a gente tem que lembrar que a Libertadores não começou com esse nome. Ela foi mudou, na verdade, ali em 1965. A competição que começa a se chamar por Copa dos Campeões começa em 1960 e em 1965 há uma mudança no nome, né, para Taça Libertadores da América. E essa ideia de mudança de nome, né, tem a ver também com a estrutura da competição. No começo, em 1960, acontecia somente com os campeões de cada um dos países da América do Sul. A partir de 1963, 64, né, começam a participar também os vice-campeões dos torneios nacionais. E com isso foi aumentando, né, a abrangência do torneio e, consequentemente, necessitou a transformação, a mudança desse nome. Saiu de Copa dos Campeões para a Taça Libertadores da América. Mas e por que o nome escolhido foi Libertadores da América? Esse nome foi escolhido, né, pelos organizadores da época por Libertadores da América, justamente para valorizar os processos de independência de cada um dos países da América do Sul. Então, foi escolhido, digamos assim, um representante de cada país, dois, ou que tiveram envolvimentos nos processos de independência de cada um dos países da América do Sul, para homenagear, né, através dessa competição que envolvia que envolve, né, todos os países da América do Sul. Então foi dessa maneira que eles chegaram no nome Taça Libertadores da América. Mas aqui a gente vai especificar um pouquinho mais. Vamos saber um pouquinho mais de quem foram esses homenageados, né, através do nome dessa competição. O primeiro deles foi Simão Bolívar, né? Ele foi escolhido para ser homenageado justamente pelo seu engajamento nos processos de liberdade que aconteceram aqui na América do Sul, principalmente na parte da América espanhola, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia. Então ele teve envolvido, né, em vários processos de libertação, principalmente do Reino Espanhol, né, nesse caso do Reino Espanhol, para a questão das liberdades dos países, para a questão da independência de cada um desses países. Simão Bolívar, que é venezuelano de nascença, ele acreditava nas liberdades e que a democracia era o caminho ideal para que os países fossem felizes e livres. Então ele acreditava que essa questão de obediência a um reino centralizado não funcionaria para que as nações chegassem a todo o seu potencial, né? Então ele acreditava que as vias democráticas, com a participação popular, seria o melhor caminho a se trilhar para que esses países, essas novas terras, conseguissem alcançar todo o seu potencial, né, tanto político quanto econômico, educacional. Então, essa era um pouquinho da visão do Simão Bolívar em relação ao porquê ele participava e porquê ele incentivava os processos de independência desses países. O próximo da lista é o José de San Martín. Ele esteve envolvido nos processos de libertação de independência da Argentina, do Chile e do Peru. Ele é argentino de nascença, mas também estava engajado, nesses movimentos de independência por toda a América do Sul, principalmente a América Hispânica, digamos assim, que era dominada pelo Reino Espanhol até então. É importante salientar que esses processos de independência, de liberdade, a maioria deles, né, foi um processo violento, foi um processo de conflitos. Esses movimentos de independência se uniam para conseguir o seu objetivo de libertar naquele momento um determinado território e depois outro e depois outro. Então, essas relações entre os membros e os líderes, né, da independência, ela é muito comum, tanto que a gente vai ver participação de vários deles
conjuntas, né? Se a gente for pesquisar um pouquinho mais, a gente vai ver correlações entre Simão Bolívar, José de São Martim e outros, né? Então essa correlação de ideais também faz parte dessa questão deles serem essas lideranças, né, importantes para as independências dos seus países. Aqui do Brasil, nós temos duas figuras homenageadas como os libertadores da América, né? No caso, libertadores do Brasil. O primeiro deles é o José Bonifácio de Andrada Silva. Ele é considerado o patriarca da independência. Foi ele que fomentou ali junto a Dom Pedro I a ideia de que valia a pena o Brasil se tornar um país independente. Mas diferente dos países da América Espanhola, o Brasil não necessariamente teve um processo de independência violento, né? Tanto que se a gente for lembrar das nossas aulas de escola lá do colégio ou que vocês estão estudando ainda, você vai ver que é um processo muito mais político do que propriamente de um conflito, de uma briga. É o próprio Dom Pedro I, que é da representante da coroa portuguesa, quem proclama a independência do Brasil. Então é um fenômeno um pouquinho diferente, uma estrutura diferente, né, que estava posta aqui no Brasil e o processo que foi dado. Dom Pedro I esteve envolvido diretamente no processo de independência, porque foi justamente ele que dá o grito de independência ou morte na beira do rio Ipiranga, em São Paulo. Então, a gente comemorou recentemente os 200 anos de independência e foi através desse ato de Dom Pedro I que a gente conseguiu essa independência. Mas não podemos esquecer que ele é um representante da coroa portuguesa até então. Então, esse processo de independência é muito mais por uma libertação, uma autonomia dele em governar o Brasil, do que necessariamente respondendo a anseios do povo, da população. Então, são impactos diferentes, digamos assim, na relação das independências da América Portuguesa, no caso o Brasil, e a América Espanhola, que envolve os outros países aqui da América do Sul. Outro libertador homenageado é o Antônio José de Sucre. Ele é venezuelano também, mas ele é considerado um dos primeiros presidentes da Bolívia. Ele foi, né, nomeado pelo próprio Simão Bolívar quando houve o processo de libertação, digamos assim, da Bolívia como um país independente, e ele acaba sendo nomeado pelo Simão Bolívar como presidente daquela província, daquele território. Lembrando que esses processos, né, de independência foram muitos pautados na unificação de pessoas, de movimentos, de grupos, né, para independência. Então não havia um movimento único num país, um movimento isolado no outro. Eram trabalhos em conjunto que acabavam, né, fomentando as ideias de liberdade e promoviam então nessa colaboração, digamos assim, a independência desses países. Outro libertador foi o José Artigas. Ele é uruguaio, né? E ele esteve envolvido principalmente nos conflitos contra os portugueses. Alguns conflitos ali no Rio da Prata, região do Uruguai, né, da Argentina. Então ele esteve envolvido nesses conflitos, né, diretamente com o Império Português pela libertação daquele território. Então, alguns momentos ali, o José Artigas esteve comandando suas forças, combatendo os portugueses que dominavam o Brasil até aquele momento. E por último, nós teremos o representante chileno, Bernard O'Higgins, também é homenageado, né, na questão da competição da Taça Libertadores da América, e ele também carrega esse peso, esse fardo de ter promovido, né, a independência, mais especificamente do Chile. Ele é considerado pelos chilenos o pai da pátria. Ele foi o primeiro chefe de Estado do Chile independente. Pessoal, vocês estão gostando desse vídeo? Que bom. Espero que estejam gostando e tal, estejam aprendendo alguma coisinha comigo, né? Essa é a ideia do canal. Mas eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem o seu like e compartilhar, né, com os amigos que gostam de futebol, de história. Manda naquele grupo do futebol de quarta-feira, de sábado, né? Não esquece de compartilhar, deixar seu comentário também e seguir a gente no Instagram, @storyball, beleza? Agora algumas curiosidades, né, realmente sobre a competição. O maior campeão da Libertadores é o Independiente da Argentina. Ele tem 7 títulos e é o maior campeão da competição até hoje, né? Então, por exemplo, clubes tradicionais como Boca Juniors, River Plate da Argentina,
São Paulo, aqui do Brasil, Palmeiras, esses clubes estão um pouquinho distante ainda do Independente, né? O Boca ali é o mais próximo com 6 títulos, mas o maior campeão de todos, né, é o Independente da Argentina. No ranking brasileiro de maiores campeões da Libertadores, a gente tem 4 times empatados: o São Paulo, o Grêmio, o Palmeiras e o Santos, né? E a gente pode ter mais um chegando nesse ranking que é o Flamengo. Lembrando que a final da Libertadores é agora, dia 29 de outubro, e pode ser que o Flamengo chegue nesse degrauzinho também, ou que nós tenhamos um campeão inédito, porque do outro lado temos o Atlético Paranaense. Então são dois clubes brasileiros que chegaram à final novamente, né? Mais uma final brasileira na Libertadores, e que a gente pode ter ou um tricampeonato por parte do Flamengo, ou um campeonato inédito pela parte do Atlético Paranaense. E o último fato, né, interessante, a última curiosidade do vídeo de hoje é que o artilheiro da competição da Libertadores não é um brasileiro, não é o Pelé, não é o Rony do Palmeiras, não é o Pedro do Flamengo, e sim o equatoriano Alberto Spencer. O Alberto Spencer tem 54 gols marcados na competição e até hoje, né, ele foi artilheiro ali nas décadas de 60, 70, jogando principalmente pelo Penharol, é o ídolo do Penharol. Será que algum brasileiro destrona esse cara aí nas próximas edições? O Pedro está lutando para isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, valeu. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e segue a gente no Instagram. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!